Programa não recomendado para menores de 10 anos. Povo de Deus! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Meu refúgio e salvação, minha fortaleza é o meu Senhor. Nada pode me separar do teu amor. Nada pode me separar do seu amor. Sai do chão, sai do chão, sai do chão! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Meu refúgio e salvação, minha fortaleza é o meu Senhor. Nada, nada pode me separar do teu amor. Nada pode me separar do teu amor. Correrei, não me cansarei, as montanhas subirei, a tua graça alcançarei. Correrei, não me cansarei, as montanhas subirei, a tua graça alcançarei. Olá, sejam muito bem-vindos. É com muito prazer que nós acolhemos você que está aí em casa através do sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos aqui com o nosso programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E nós estamos tratando sobre as virtudes teologais: fé, esperança e amor. E hoje a gente quer falar de um modo especial sobre a fé. A fé, Gabi. Realidades que a gente ainda não vê, mas que a gente já pode experimentar. Sim, sim, Léo. E falar sobre a fé me lembra uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim: a fé é crer no que não vemos, e o prêmio da fé é ver o que cremos. Nossa, que bonito. Repete pra gente, por favor. A fé é crer no que não vemos, e o prêmio da fé é ver o que cremos. E nós queremos alcançar esse prêmio. Nós queremos em Deus, mas a gente sabe que as virtudes teologais a gente recebeu já no nosso batismo, mas que por diversas situações pode de alguma maneira estar amortecido dentro de nós, amortecido dentro de você. Talvez você não está experimentando, fazendo essa experiência. E a ideia do programa de hoje é fazer você experimentar novamente essa virtude da fé, que você tenha uma fé viva, uma fé expectante, uma fé que alcance as realidades que você está precisando alcançar. E desde já, você que está nos acompanhando, seja pela TV ou pelo YouTube, compartilhe esse link, mande para os amigos, para a família, para a irmã, para o pai, para a mãe, para aquela pessoa que Deus colocou no seu coração neste momento,
para que ela também experimente daquilo que nós vamos transbordar aqui hoje, daquilo que nós vamos viver aqui hoje, que é um pouquinho mais sobre a virtude da fé. A gente sempre diz, Gabi, que esse programa, ele é uma ação da providência de Deus. Em qual sentido? E aí vamos entrar no campo da fé. Você que está acompanhando agora esse programa, não foi por um acaso, não é por um acaso. É porque Deus quis te atrair. E Deus quer falar ao teu coração. Talvez nas suas orações, muitas vezes a gente já viveu isso. A gente está orando e às vezes, estou falando com a parede. Não, você não está falando com a parede. Deus, Ele sonda os nossos corações. E talvez aquela resposta que você está precisando, ou provavelmente, da parte de Deus, vai acontecer hoje. Amém. Então, fica atento, que a gente só está começando. O Espírito Santo, Ele prepara o meu e o teu coração. Eu quero convidar o Padre Edmilson para trazer o direcionamento de Deus para mim e para você, para este programa. Toma o teu lugar, peça para Ele, vai. Toma o teu lugar. Isso. Não vou Você que está em casa, nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, dê essa permissão para que o Espírito volte a ocupar o espaço que é dele. Esse lugar que é todo dele. Eu quero teu Espírito em mim. Espírito em mim. Já lá no Antigo Testamento vai dizer que o justo vive pela fé. Fé, duas letrinhas que para muitos é exigente e talvez confusa, porque muitos comparam essas duas letras com sentimentos, com emoções, com sensações. Só que a fé vai além dos sentimentos, além das emoções, além das sensações. Já imaginou? Eu fico imaginando o homem de Deus. Vamos pegar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo. De repente, o homem de Deus todo apedrejado ali. E não foram pedrinhas, foram pedras. Nós não temos o tamanho que jogaram sobre ele. A Bíblia diz que ele estava totalmente ferido. E os discípulos de Paulo fizeram um círculo em torno dele. E de repente, Paulo levanta e volta para a cidade para continuar pregando, anunciando Jesus Cristo e Jesus Cristo ressuscitado. Que fé é essa? Que emoção você está apedrejado, ferido, machucado? Não existe emoção, existe dor, existe aflição e não emoção. Porque quem anda pela fé não anda pela visão. Mas eu quero voltar a chamar a sua atenção para essa virtude da fé.
que vai além dos meus sentimentos. Imagina tudo que Paulo sentia no seu corpo. Totalmente, talvez, ensanguentado. Ele poderia fugir, mas algo impelia para que ele continuasse, para que ele fosse adiante. E o que movia Paulo a dar essa resposta? A fé experimentada por ele em Jesus Cristo. Repito, que vai além dos sentimentos. Mas a melhor definição para esta virtude está lá em Hebreus. Depois você pode conferir na sua Bíblia. No capítulo 11. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera. Talvez você estivesse esperando esta palavra de Deus hoje. A demonstração de realidades que não se veem. Realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Aí começa a apresentar os antigos que receberam esse bom testemunho de Deus, de acreditar naquilo que eles não viam. Olha que loucura. Daquilo que eles não viam. Vou fazer um parêntese rápido. Trazendo essa realidade da fé, talvez você que esteja sintonizando pela primeira vez no Sistema Canção Nova de Comunicação, esteja escutando esse nome Jovens Sarados. Mas nós somos uma experiência de fé. Eu não estou aqui exaltando a mim, os meus cofundadores que estavam ali comigo, mas nós vivemos uma experiência literalmente de fé. Hoje vocês estão aqui, dançam, celebram, mas quando nós começamos, nós éramos um olho d'água insignificante. Nós nem sabíamos o que ia dar esse olho d'água que nascia. Que tamanho do rio que esse olho d'água ele ia formar. Mas nós estávamos ali na fé. Teve uma noite de sexta-feira que eu coloquei os 4 que estavam comigo para rezarmos por São Paulo. Você fica naquele cantinho, você fica naquele e eu nesse. Levanta os braços, vamos lá. Vamos pedir São Paulo para Jesus. E nós 4 rezando na capela pedindo São Paulo para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nem imaginávamos aonde que esta oração estaria chegando e se materializando, como nós vemos hoje. Fé. E sem ela, vai dizer a carta aos Hebreus, é impossível você agradar a Deus. Como que os antigos agradaram a Deus? Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Agradaram a Deus por se lançar. Eles não viam na sua frente do que eles estavam se lançando. Eles acreditavam e se lançavam. Porque havia dentro do coração dos antigos uma certeza que uma mão estava sobre eles. É assim que nós precisamos pedir a Deus a graça de caminhar nessa virtude e de crescer nessa virtude, porque a virtude da fé, ela é uma virtude em movimento. Por isso que nós encontramos um texto bíblico no Novo Testamento, essa expressão, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta essa minha capacidade de me lançar, de me abandonar, de me jogar nessa dimensão de fé. E olha, quando a gente se lança, a gente também faz a experiência. Como eu estou falando, nós nos lançamos e hoje nós estamos vendo o fruto do nosso lançar-se pela fé, da experiência que fazemos. Quem diria, há 15 anos atrás nós já estaríamos hoje aqui gravando um programa para uma TV? Quem diria isso? E nós projetamos isso? Claro que não. Nós nem sabíamos o que ia, como se daria isso que iniciava. E Deus foi com o andar da carruagem,
nos provando que era a vontade dele. E nós fomos vivendo nessa justiça de Deus, querendo nos casar com ela, nos lançando dia após dia, até chegar ao ponto que nós nos encontramos hoje. Só que nesse ponto que nós nos encontramos hoje, a nossa fé, ela não pode diminuir. Ao contrário, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de aumentar mais. Para quê, Padre? Para que aquilo que é a vontade de Deus se realize. Nós não estamos contentes com o grau a que nós chegamos. Nós queremos mais. Só que esse querer mais, ele só é possível se nós nos arriscarmos, quase que não sai a palavra, na fé. Eu sou filho de um profeta, de um homem que arriscou na fé, que olha para um buraco cheio de água e imagina naquele buraco um grande centro de evangelização, que vocês conhecem. E olha o que se gastou ali, materialmente, financeiramente, para se construir, até para muitos arquitetos, construtores, olhando para aquele vão aberto e aquela, como é que chamaríamos, Gabi, de ferro, que vem de um lado para o outro, assim? Estrutura de ferro, a palavra chique dos engenheiros. Eles se impressionam como que se sustenta aquela estrutura de ferro. Olha, aqui ponto uma fé é capaz de chegar quando nós arriscamos. Grande pergunta é: você tem arriscado na fé? Ou você tem arriscado na sua inteligência, na sua razão, no seu conhecimento, nas suas capacitações? Em quem você tem arriscado? Ah, filho, lance-se. Se você se lançar, você em casa, você adulto, você adolescente, se você se lançar na fé, você vai experimentar mais do que você até agora acha que experimentou. Olha, o que Deus tem para nós, juventude, é infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Infinitamente mais. Fica de pé. Peça para Ele tomar o lugar dele. Você que está em casa, fica sentado de pé como você desejar. Toma o teu lugar. Toma o Dê a Ele lugar. esse espaço. Não vou Seja um homem de fé, uma mulher de fé. Eu quero ter. Não ande pela visão, Espírito ande pela fé. Aqui Se abandone. em me inflamar, me incendiar. Eu quero teu. E estamos de volta ao nosso segundo bloco, Jovens Sarados, a Academia para a Sua Alma. Foi demais, está sendo demais. Você que de repente chegou agora e não acompanhou o primeiro bloco, vai lá e assiste, porque tá tremendo. E você que permanece conosco, vamos lá que tem muito mais para nós. Para sermos um só. Cante isso, para sermos um. Para sermos um só. Para sermos um só. Para sermos um só. Para sermos um. Vai desejando ser um com Jesus. Léo, e para continuar experimentando, né, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que tem transbordado neste programa, nós vamos conhecer um testemunho sobre uma experiência de fé também. Quero convidar aqui a nossa irmã Dani. Dani, seja muito bem-vinda. Dani,
A gente costuma falar assim, né? É um costume nosso de quando a gente cria uma amizade, a gente traz no diminutivo, né? Dani. Mas as pessoas que estão nos acompanhando em casa, muitos não te conhecem. Então, se apresenta um pouquinho para que eles possam saber um pouquinho quem você é. Eu sou Daniela, sou casada com o Márcio. Entrei no Jovens Sarados em outubro de 2009. De formação, eu sou enfermeira e professora universitária. E a minha trajetória no Jovens Sarados foi muito providencial. Eu estava também no evento da Canção Nova, numa vigília, recém-chegada em São Paulo, com a sede de Deus que eu tinha experimentado no local onde eu morava, que era Goiás. E estava solitária. E aí, na vigília, eu até perguntei, nossa, há algum grupo de oração para que eu possa ir? E aí eles me indicaram os Jovens Sarados. E aqui estou até hoje. E para vocês verem o quão é importante, né? A nossa sede, ter as oportunidades para que a gente possa suprir, né, a nossa fé, que é uma trajetória. Mas então você experimentou, porque você está vindo para São Paulo, você está chegando numa grande cidade, sem conhecer ninguém, e você faz uma experiência, então, de solidão. Sim, eu já tinha experienciado essa solidão na conclusão do meu curso de graduação, mas chegando aqui exacerbou, porque eu estava longe da família, longe dos meus amigos, era algo novo, e isso fez com que eu buscasse mais a Deus. Numa confissão, o padre falou que eu estava com anemia espiritual, e aí eu falei assim, então, já que eu estou com anemia espiritual, por ser enfermeira, a gente já fala, qual é o cuidado que eu tenho que fazer? Ele falou assim, olha, você vai rezar diariamente a palavra e rezar o terço. E aí eu continuei nessa minha prescrição até mudar para São Paulo. E aí eu conheci os jovens, em seguida já fui para um retiro e tive a experiência com Deus. E a minha fé foi sendo fundamentada, né, no grupo. E fui me inserindo, fazendo as demandas do grupo e foi me fortalecendo como pessoa e também espiritualmente. Né, o que foi que deu base para eu me ver como mulher, como filha de Deus, e curar as minhas feridas, né, que eu já tinha, e depois futuramente casar com o Márcio, né, que foi onde eu o conheci, e a nossa fé foi sedimentada, tanto o nosso casamento, tudo é sedimentado em Deus, mas teve que ter uma fé na nossa base. Então a fé é a base do ser. Se eu não tenho essa fé, eu não consigo dar sustentação para casa. Sim, sim. E que lindo, né, essa pedagogia de Deus. Você comentou que você é enfermeira e o padre usou, né, do termo anemia espiritual, né? Então, Deus se utilizou da sua profissão, do que você conhece, né, para também chegar no seu coração, para te alcançar. E você comentou, né, da fé sedimentada. Como foi o processo de amadurecimento dessa fé, Dani? Com muita oração, né, e servir. Eu acho que o servir ele foi o que me instigou a querer beber mais. Porque a fé a gente tem que ter, é acreditar naquilo que a gente não vê, mas ao mesmo tempo, eu sei que tem algo que transcende, eu tenho Deus ali. E eu acredito que se Deus fez na minha vida, Ele também poderia fazer no outro. E eu servindo fez com que acreditasse ainda mais em Deus, e fundamentasse a minha fé. Eu gosto muito quando o Papa Francisco ele diz assim que a evangelização ela é via de mão dupla. E você dizendo isso confirma, porque a tua fé foi sendo alimentada, edificada, sua fé foi crescendo à medida que você foi se doando em Deus para o próximo, para servir, para ajudar talvez outras pessoas que estavam em situações parecidas com a tua, né? Com certeza. E a fé, eu acho que ela é muito constante. Não tem uma constante. Eu vou ter fé e vai ser o tempo todo aquela linha assim de ter a fé. E eu acho que Deus, às vezes, Ele nos coloca em situações para a gente experienciar, para aumentar ainda mais a nossa fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu e o Márcio, nós vivemos um período muito intenso na nossa vida como casal, que eu passei num concurso.
E eu fui para outra cidade. E aí, antes de eu mudar, inicialmente, o Márcio, nós em oração, ele falou assim, olha, eu abençoo a sua ida, e esse é o papel que eu entrego da minha vida e da sua nas mãos de Deus. Eu acho que o Márcio também é um grande incentivador da minha fé. E aí eu fui com mais paz. Só que lá Deus me levou, foi para um deserto. Eu falo que lá sim eu experimentei o que é ter fé. É acreditar naquilo que a gente não vê, viver lá o tempo que foi necessário, que Deus nos propiciou, e contemplar o milagre. Eu acho que Deus ele promete, e se Ele promete, a gente tem que crer que vai acontecer, não no meu tempo, mas no tempo dele. E não quer dizer que não haja sofrimento, mas o sofrimento é uma pedagogia de Deus para mostrar assim, olha, eu estou aqui com você. Eu acho que dos meus momentos oracionais, que eu fiquei muito tempo sozinha lá, e o Márcio teve que voltar para São Paulo. Você teve que ficar nessa outra cidade. Qual que era a cidade? Palmas, no Tocantins. Você foi para Palmas, Tocantins, e o teu esposo, o teu marido, recém-casados... Era. Ele ficou em São Paulo. Foi, ele ficou em São Paulo, e 6 meses depois ele foi. Assim, ficou lá um tempo. E aí o Márcio também já estava num processo de transição do trabalho, só que lá não conseguiu, né, ter inserção no mercado de trabalho. E em oração, Deus falou, olha, você vai ter que... para ele voltar para São Paulo. Eu falei assim, nossa, o Márcio em São Paulo, eu aqui, como que vai se dar, né? Recém-casados, e uma palavra que Deus colocava, põe os teus sonhos no meu coração e que Ele atenderá. E aí, assim, a gente acreditou nisso, a gente acreditou que a cada passo que a gente ia dar, a gente não via a escada, mas que Deus ele ia colocando os passos. Deus foi colocando pessoas, Deus foi colocando pessoas para orar conosco, foi nos dando sustentação, porque às vezes a gente acha que tem que ter várias pessoas ao nosso redor para orar. Teve um dos meus momentos oracionais que eu falava assim, eu fui muito brava, eu estava assim, Deus... Eu estou aqui num lugar sem meu esposo. Eu estou profissionalmente no topo, mas eu estou infeliz. O Senhor me trouxe para cá para ser infeliz? Não é isso que eu quero. Se for para eu voltar para São Paulo e deixar o trabalho, eu vou. E aí eu falava para Deus brava, falei assim, Deus, não tem ninguém aqui para rezar, não tem jovens sarados, não me inseri. Eu tentei inserção em outros locais, por exemplo, fui no Shalom, para um grupo de casais. Chega lá, olha para o seu esposo. Gente, estava sem meu esposo. Aí eu falei que assim, você se sentia mais sozinha mais ainda, sozinha, né? chorava só, né? Eu falei assim, não vem mais para esse grupo. Mas, assim, fui em outro grupo de jovem de 18 anos, gente. Eu lá, qual é a sua idade? O que você faz? Eu falei assim, não vou falar. Fui tentando inserções, mas, assim, foi o tempo. Acho que até isso Deus ele propiciou para eu experimentar que não era a procura do outro. Ele queria que eu realmente estivesse fundamentada nele. E aí um dia eu orava, falei assim, Deus, não tem a Silmara aqui para eu rezar, não tem a Cíntia para rezar comigo, porque eram as intercessoras, né, que rezavam por mim, que tinha um momento de partilha. E brava. Aí eu senti no meu coração, eu estou aqui te ouvindo, pode falar. Que forte. Porque você trouxe uma palavra que muitas vezes por a gente utilizar, acaba passando batido, a oração. Só que só ora, só reza quem tem fé. Você está falando de algo muito concreto, de movimentos que vocês precisavam dar, mas vocês não deram esses passos assim ao vento. Vocês se colocaram em oração, porque existia dentro de vocês a virtude da fé. E seguimos ele, né? Eu acho que ter fé, ter essa intimidade com Deus, e nesta intimidade, Deus ele vai colocando o que Ele quer e não o que eu quero. E ter essa experiência fez com assim, olha, ficar neste deserto foi a melhor... Eu falo que é sempre assim, foi dolorido, não foi fácil. Até me emociono todas as vezes que eu revivo, porque foi muito sofrido. Imagina você estar longe do esposo. Nós não ficamos 1 mês longe um do outro. Nós ficamos 3 anos e meio. 3 anos e meio nós em ponte aérea. Então eu vi o Márcio uma vez por mês, 3, 4 dias. Então assim, para um casal é muito pouco. E a gente foi fortalecendo, assim,
Deus, ele foi muito precioso, que fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento. E ter essa vivência, essa experiência, fez assim, olha, ora, porque eu tenho o melhor para você. E estar no deserto, ele é passageiro, é um processo para vocês atingirem o propósito. E Deus, ele foi muito zeloso, né, neste propósito. Hoje eu me sinto realizado, né, porque Deus propiciou que eu fizesse um novo concurso em outra universidade, também pública, e conseguisse passar. E foi no tempo dele. Mas caminhar nesta direção não foi algo fácil, mas a gente tem que acreditar que é o melhor. Chegar na terra prometida é uma sensação que eu falo para o Márcio todos os dias. É a melhor coisa estar ao teu lado. Porque não é a profissão, é estar com ele. Ter um matrimônio, sabe? Fundamentado na fé. Ai, desculpa. Imagina. E ter a fé que Deus põe tudo no caminho. Não foi só na minha vida, mas na vida também do Márcio. De ver, assim, as promessas que Deus fez para mim lá no deserto, cumprindo hoje. 3 anos depois, 4 anos depois. E se Deus promete, Ele cumpre. Mas eu tenho que ter a fé. Eu não posso desanimar. A gente cansa, chora, vai nas adorações. Então, assim, eu acho que as adorações, para mim, lá tinha... Em Palmas era muito bom, que tinha uma casa de adoração 24 horas. Final de semana... Sexta-feira, para mim, era o pior dia da semana. Eu falava assim, ai, gente, estou sem meu esposo, não tem... Ficava sexta, sábado, domingo adorando. Então, assim, foi onde eu criei essa intimidade com Deus e aumentei ainda mais a minha fé. E para aumentar essa fé, eu tenho que estar junto com Deus, ouvi-lo. Tem que falar, mas também deixar Deus ouvir a Deus. E se Ele fala, Ele cumpre. Eu não tenho dúvidas. E é muito lindo, Dani, assim, experimentar, né? Eu costumo dizer sempre que se Deus dá a visão, Ele dá a provisão. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele trouxe, né, no seu coração em oração, nesses momentos de adoração, né, enquanto você estava lá, hoje você experimenta, né? Hoje você tem experimentado, né, dessa terra prometida, como você mesma colocou. Eu falo que eu tenho a doce espera no deserto. Trazer que o deserto a gente vai viver em alguns momentos, mas tem que ser tem uma docilidade de viver aquele processo. E para viver esse processo de uma forma leve e com fé em Deus, faz toda a diferença. Não quer dizer que não seja naquela hora que a gente quer, mas tudo tem um tempo. E foi um tempo muito precioso de estar em companhia com Deus. Ele é a minha parceria, e Nossa Senhora também. E assim, eu falava assim, Nossa Senhora, a senhora foi muito corajosa, né, de cuidar de Jesus. E que a senhora, para mim, me ensine a ter esse zelo, essa docilidade ao cuidar do meu esposo longe, que a senhora cuide dele lá. Então, assim, fui amparada. Então, eu senti essa presença. Uma rocha firme, né, Dani? Porque você está dizendo, eu fiquei pensando, quantas pessoas que vivem situações semelhantes, mas buscam refúgio no mundo. Nas pessoas, nas coisas, nas distrações. Vou me distrair para o tempo passar. Um homem, uma mulher de Deus não busca distração, busca o Senhor. Você buscou a Deus, você buscou estar no pé dele, adorando, chorando nos pés do Senhor. Não tem lugar melhor. E o seu testemunho traz para nós e para quem está acompanhando em casa que Deus é fiel. Que Deus, Ele diz e faz. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas, como diz a palavra, Ele é fiel, mas também precisa da nossa correspondência. A gente não pode abrir mão daquilo que nos cabe. Aquilo que te cabia, você foi e cumpriu. Você ficou firme, brava, triste, com todas as oscilações que toda pessoa tem. Toda pessoa tem. A gente está falando de testemunho humano, de realidade humana. A gente não está tentando transmitir algo inalcançável, inacessível, mas algo do dia a dia. Deus se encarnou para mostrar para nós que Ele é um Deus do dia a dia, não é? Exatamente. E que Ele faz. Eu preciso estar com Ele para que Ele faça. Né? Se eu não movo, se eu não tenho um movimento na minha fé também, vai ficar uma fé
É uma decisão diária, né? Todos os dias a gente precisa se decidir, né? E todos os dias. E aí eu me decido, olha, eu quero estar com Deus. E com aquilo que o padre trouxe, não é um sentimento. Porque se fosse baseado no que você estava sentindo de fato, talvez seriam outras escolhas. Mas por uma decisão de algo que já tinha sido semeado na tua vida, na tua história. Caminhar com Deus é sempre benefício para a gente, né? Dani, e você, né, que experimentou de tudo isso, né, que tem experimentado dia após dia, né, daquilo que Deus tem colocado no seu coração, eu gostaria de te convidar, né, para a gente rezar também por essas pessoas que estão em casa, por essas pessoas que estão esperando, né, com uma atitude de fé, um milagre, um trabalho, né, como você teve a questão do concurso também. Eu gostaria de convidar que a gente possa ficar em pé e rezar, né, por vocês que estão em casa nos acompanhando. E eu conheço um pouquinho da história da Dani, e um dos ministérios da Dani é a intercessão. Quantas vezes nós, quanto obra, na nossa caminhada, você e tantas outras pessoas, mas sustentou a gente na oração, na intercessão. Que hoje o teu ministério em Deus possa alcançar aquele que está em casa agora, precisando dessa oração. Você que está aí nos assistindo, né, pode estar sentindo aí no vale, né, na sequidão da fé. Eu te convido neste momento para que você agora possa clamar ao Espírito Santo, né, que Ele possa vir inundar o seu coração, vir preencher e vir te dar força, né, para que você tenha essa fé aumentada, que Deus possa vir falar contigo e que você possa também pedir, Deus, instrumentos para que você se aproxime dele na oração, na confissão, na adoração, na Santa Missa, que você também possa se deslocar para ir ao encontro de Deus e Ele te dará a resposta e que a sua fé será aumentada. Alcança, Senhor, alcança. Alcança as realidades que nós fomos experimentando ao longo dessa partilha. Quantas são as pessoas que se identificaram com esse testemunho? Quantas são as pessoas que se sentem sozinhas, mas o Senhor, Ele te disse e Ele confirma hoje, através desse programa, eu estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Que alegria estar aqui com você nesse nosso terceiro bloco deste programa que vem nos falar sobre a virtude teologal da fé. Nós sabemos que a fé, ela é o fundamento de todas as virtudes e também ela é a base de toda a nossa vida espiritual. Nós temos alguns convidados, eles vão se apresentar para nós. O Murilo, faço parte da Missão Jovens Sarados de Piuí, Minas Gerais. Sou o padre Daniel Antônio, pároco da paróquia Imaculada Conceição, de Ibitinga. E eu sou Alice e faço parte da obra Jovens Sarados. Padre, nós estamos aqui, né? Obrigado pela sua presença, é uma alegria o senhor estar aqui conosco. Nós sabemos que existe as virtudes, que são os hábitos repetidos que se tornam virtudes, né? O esforço que eu faço para adquirir virtudes são os hábitos bons, e a gente sabe também que existem os hábitos ruins, que daí são os vícios, né? Quando a gente fala da virtude teologal da fé, né? A gente vê, ela não é mais somente natural. O senhor poderia explicar isso para nós? Onde é que nós adquirimos essa virtude teologal da fé e o que ela faz em nós? Que alegria estar com vocês. A virtude teologal da fé é um presente de Deus. Nós acreditamos que Deus presenteia a alma humana com o dom de acreditar, com o dom de o buscar. Fato é que quando Jesus, por exemplo, pergunta para os discípulos, né? E quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí Simão Pedro responde:
tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim para ele: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Jesus, então, nos mostra que o dom de acreditar é muito mais do que um esforço humano, do que um esforço adquirido, que é um presente do céu. Deus nos dá de presente a graça de acreditar. E nós acreditamos que a fé é esse presente que o Senhor nos dá para que nós possamos suportar, né, as dificuldades do dia a dia, para que exista também no coração humano, na alma humana, esse desejo de o encontrar, esse desejo de fazer a profunda experiência com Ele, e é a partir dessa virtude que nós recebemos dele, o presente do Senhor. Murilo, há realmente no homem esse desejo pela verdade, né? Todos nós buscamos essa verdade. O que você poderia agora dizer para a juventude, né, que anseia por essa verdade? Como encontrar isso dentro de mim? Como encontrar essa fé? Como acreditar? Onde buscar essa verdade? Eu acredito, irmã, que esse encontro ele vem a partir de 2 starts, de uma vida de oração e de ações que a gente vai tomando no nosso dia a dia. Quais os ambientes que não me cabem mais e quais os ambientes que me levam mais para Deus. Junto da vida de oração, a gente vai compreender muito mais o amor de Deus e aumentar a nossa fé. E essa busca não para. E a gente vai compreender que a gente não deve buscar nos lugares errados onde a gente tinha buscado, e sim em Deus, que é o que nos preenche, que é o que nos faz ser mais felizes, né? Viver essa experiência de fé, né, concreta, por meio de uma vivência da vida espiritual, né? E o que alimenta essa nossa vida espiritual é realmente crer em Deus, né? A fé que nos alimenta e que nos faz caminhar. Como vai dizer São João da Cruz, vai falar, né? Que mesmo na noite escura é a fé que vai guiar, né? Também me lembro de Santa Teresinha, quando ela vai dizer, né? Mesmo que as nuvens ofuscam aquele brilho do sol, é a fé que vai me dar esse sentido de poder perseverar, poder permanecer em Deus, né? O que você pode nos colocar em relação a isso, Alice? Então, irmã, estudando um pouco, né, sobre essa questão da virtude teologal da fé, né? No compêndio de Ascética e Mística, o Tanqueray ele vai dizer 2 questões, né? No Antigo Testamento, a fé ela apresenta-se como uma virtude essencial, né? E aí, se não credes, não subsistireis, né? Se a gente não crê, a gente não vai conseguir sobreviver, né? Já no Novo Testamento, a fé é tão essencial que crer é professar o cristianismo e não crer é não ser cristão, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então, além de ser algo que é essencial, é algo que faz que a gente professe aquilo que realmente a gente busca viver todos os dias, né? Padre, a fé que nos faz ter o olhar sobrenatural, né? Enquanto a Alice falava, eu me lembrava e recordava do testemunho do Padre Léo. Uma das últimas pregações, acho que é Buscai as Coisas do Alto, que ele diz, tudo me foi tirado. Minha saúde, né? Hoje eu não consigo mais caminhar, são as pessoas que cuidam de mim, que me dão de comer. O movimento do meu corpo, eu perdi tudo, ele falou. Mas uma coisa eu não perdi, que foi a fé. É maravilhoso notar que a fé ela nos ajuda a dar sentido àquilo que parece não ter, né? Eu acredito, né, na minha opinião, uma das definições mais belas, né, sobre a fé está lá no Concílio Vaticano I, quando fala que a fé não é um movimento da razão, a fé também não vem do princípio nem da lógica da evidência, mas a fé consiste em acreditar num Deus que não engana e não se faz enganar. Um Deus que nunca mentiu. Por exemplo, o Padre Edmilson pregava no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que vai dizendo, pela fé, e vai citando todos os personagens do Antigo Testamento e como eles foram firmes na fé. Começa lá em Abel, começa na oferta dele, quando Deus aceita, passa por Abraão, Moisés, passa pelos profetas, e aí depois, no início do capítulo 12, né, a Carta aos Hebreus vai dizer assim, e nós somos tão agraciados, mas tão agraciados, porque nós temos essa nuvem de testemunhas, de homens que foram, de fato, aprovados pela fé, e agora nós temos a oportunidade de crer em Jesus Cristo, que é o ponto máximo de tudo aquilo que
o Antigo Testamento preparou aquilo que aqueles homens virtuosos esperavam, e nós temos a oportunidade, então, agora de ir encontrar com ele. Então, fé consiste em dizer assim: eu olho para Jesus e acredito que ele é a concretização de todas as promessas de um Deus que nunca mentiu na história da salvação, nunca enganou aqueles que foram fiéis a ele, e se ele nunca enganou, então não tem por que eu pensar que porventura ele mentiria para mim, ou ele faria para mim promessas que não se cumpriria. Então, acreditar no Senhor é muito mais do que tentar explicar racionalmente ou tentar ir pelo princípio da evidência, mas dizer assim: eu acredito num Deus que historicamente nunca mentiu, que se revelou, que aprovou aqueles que fizeram uma profunda experiência com ele, e é isso que eu quero fazer também. Em Jesus Cristo, ter acesso a esse Deus que é Pai, esse Deus que é amor, esse Deus que me envolve na sua bondade. Então, eu vou ao encontro dele, porque ele me deu essa graça. Isso é extraordinário, né? Saber que ele me deu o dom de acreditar, respeitando, é claro, a minha liberdade, porque eu escolho acreditar ou não. Ele me dá de presente o dom da fé, mas sou eu que escolho ir ao encontro dele. E indo ao encontro dele, eu percebo que a minha vida é transformada, é restaurada, e fazer a experiência com Jesus, então, é tão extraordinário, porque ele é, como eu disse, a concretização de tudo aquilo que lá no Antigo Testamento, nesses homens virtuosos já esperavam. No documento da igreja vai dizer sobre as duas asas, né, Padre? A fé e a razão, que me faz contemplar as verdades de Deus. O que a gente pode dizer às pessoas que falam assim: quando eu comecei a estudar, eu fui fazer, sei lá, uma filosofia, eu perdi a fé? Nós corremos o grande risco, né? Toda vez que eu leio isso lá na carta aos Coríntios, né, quando São Paulo vai dizer assim: existem alguns que querem viver como judeus, que buscam sinais, outros que vivem como os gregos, à procura da sabedoria. Mas nós buscamos Jesus, e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Então, eu acredito que a fé e a razão, elas são duas asas, como diz São João Paulo II, né, que nos elevam para o céu. Eu não preciso aniquilar a fé por conta da razão, e eu também não preciso aniquilar a razão e andar só pela fé. Elas são duas asas que me apresentam e me colocam nesse lugar extraordinário. Porque, por exemplo, é racionalmente que eu penso assim: vale a pena acreditar. Por exemplo, tem um filósofo que chama Blaise Pascal, ele diz assim: é melhor crer do que não crer. E ele fez esse movimento racional. Ele pensa assim, ó: se eu acredito em Deus e no final de tudo ele não existe, o que eu perdi, diz ele? Nada. Mas se eu decido não acreditar e no final de tudo ele existe, eu perdi a vida eterna. Então ele diz, racionalmente, é melhor crer do que não crer. Murilo, o que dizer hoje aos jovens, né, tantos aí nos acompanhando nesse programa, viver no mundo sem fé? Viver no mundo sem fé é viver como um zumbi, né? É a gente caminhar, é a gente buscar, e a gente nunca vai encontrar. Porque para a gente viver no mundo e ser preenchido, a única forma da gente ter o coração preenchido de tudo aquilo que a gente precisa é a gente acreditar que tem um Deus que roga por nós e que olha por nós a todo momento, né? Lá em João 17, Jesus, diante de Deus, ele fala: Pai, não rogo apenas por eles, que eram os discípulos, mas por todos aqueles que um dia vão crer em mim a partir das palavras deles. Então, eu penso que Jesus, naquele dia, rogou por mim, rogou pela senhora, rogou pelo padre, rogou por todos nós que estamos aqui, por todos vocês que estão aí. Então, Jesus já profetizava: todo aquele que crê em mim, eu também rogo por ti, Pai, porque eu quero que eles também vivam a vida eterna comigo. Então, eu acredito que é uma busca, né, por esse Deus. E viver no vazio, né? Vazio, sem fé. Nós vivemos no vazio, na escuridão, sem sentido, como dizia o padre, né? Eu me lembro de Edith Stein, né? Pelo desejo, pela busca da verdade, uma filósofa judia, né? E ela, lendo o livro da vida de Santa Teresa, ela leu em uma noite. O livro, quem sabe, tem umas 200 e tantas páginas, né? Teresa falando sobre a vida e a experiência dela com Deus. No final da leitura, ela diz: eu encontrei a verdade. E aí ela começa, se converte ao cristianismo e se torna carmelita de clausura, né? Alice,
O que dizer hoje à juventude? Quais os meios de buscar se fortalecer na fé, né? Caminhar na fé? Acho que o primeiro delas é buscar essa vida de intimidade com Deus, né? A partir da intimidade, é como o padre trouxe, né? De que a razão, né, e o nosso ser humano e o nosso ser espiritual, eles precisam estar juntos, né? Quanto mais eu caminho de acordo com a verdade e caminho com a verdade, mais eu vou ter o conhecimento da verdade, né? Que a verdade é Deus, né? E nos leva a esse testemunho de fé, né? Então, a busca diária, né? Eu preciso crer na Eucaristia, mas para eu crer na Eucaristia, o que eu preciso fazer? Conhecer, comungar, experimentar, né? Essa troca também de experiência, né? Porque eu vejo assim, de que hoje em dia as pessoas são muito, eu não tenho religião, eu acredito em qualquer coisa, ou eu não acredito em nada, né? Mas é quando o calo aperta, minha Nossa Senhora, né? Meu Deus, né? Sabe, eles sabem, no fundo, que existe alguém que é muito maior do que ele, que faz com que naquele momento ele possa sair daquela situação. Então, é o ato de fé exercida, né? Eu tenho no meu intelecto, né, ali meio que às vezes apagado, eu acredito em algo, mas eu não quero dizer que eu acredito, né? Que é aquilo que vai falar, né? Que no Novo Testamento a gente vai pôr em prática, né? O nosso crer, né? Que é exercer, né? Se eu creio em Deus Pai, mas como que eu creio em Deus Pai? Eu vou buscar estudar o porquê que eu creio no Pai, o porquê que eu creio no Filho, o porquê que eu creio no Espírito Santo. E a partir dessa experiência de busca, de conhecimento, de vivência e de intimidade no meu secreto, né, eu e Deus buscando ter esse conhecimento cada vez mais dele, a gente vai acreditando também nas outras coisas, né? O natural, ele vai agir, o sobrenatural vai agindo no nosso natural, né? Então, quanto mais a gente vai buscando no natural, a graça ela também vai acontecendo, mas para que a graça ela aconteça, ela precisa passar pelo nosso natural, né? Padre, o amor à igreja, né? A igreja ela é essa fonte da verdade, da fé, né? Ela nos move a essa fé. Hoje, por exemplo, a gente vê muita juventude, ela se diz cristã, ela se diz católica, e de repente ela vive uma experiência com Deus e acha que já está firme, e de repente fala, não, mudei de igreja, porque naquela eu encontrei a verdade, né? Ela me revelou a verdade. O senhor podia falar assim, como amar a igreja, né? Como se fortalecer através daquilo que a igreja nos oferece para alimentar a nossa fé. Irmã, muito, muito bem colocado, né? É preciso saber que a nossa fé é fé católica. É fé da igreja. A igreja que guarda o depósito da fé. A gente acredita que a igreja é, então, aquela que segura, que mantém e que apresenta para o mundo o depositum fidei, né? O depósito da fé. E é a igreja que me ensina a acreditar. É a igreja que me dá os apontamentos. É a igreja que me ensina a interpretar a Sagrada Escritura. É a igreja que me faz compreender a vontade do Senhor. É a igreja como mãe, como mestra, que me ensina a me relacionar com o Senhor. Porque fé individual, para a gente, não combina. A nossa fé é fé da igreja. Por exemplo, a igreja me dá uma herança de pessoas que fizeram uma profunda experiência de fé e que nos ajudam a acreditar melhor. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, quando compõe o Tão Sublime, né? Tem um trecho lá que é extraordinário. A gente canta quase em toda a bênção do Santíssimo e às vezes nem presta atenção na profundidade, né? Santo Tomás de Aquino diz assim, bom, eu estou vendo o pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão. Eu vejo vinho, tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho. Então ele diz assim, meus sentidos eles podem me enganar. Aquilo que é natural, que é próprio da minha essência natural, pode me enganar, porque eu estou vendo pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem cheiro de vinho. Então olha o que ele compôs. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. Então, se o meu sentido pode me enganar, a fé, então, dá sentido àquilo que parece não ter. A fé complementa a minha existência. Estou dando um exemplo da Eucaristia, mas isso para a vida toda. Por exemplo, num sofrimento, uma perda, uma tribulação, um vento contrário, uma crise, uma dificuldade financeira, um problema, aquilo que meu sentido olha e fala assim, poxa vida, está tudo perdido. Pela fé eu digo, não, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu acredito que o deserto vai florescer. E é com você, jovem, que a gente quer rezar nesse momento. Você que está enfraquecido na sua fé, nós queremos pedir, vem Espírito Santo, vem sobre a nossa juventude, muitas vezes afastada, incrédula. Nossa juventude, muitas vezes fraca, que anda por
caminhos tão errados, caminhos tão contrários daquilo que a própria igreja nos conduz. Nós queremos rezar por vocês